Muito que péssimo, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, Santos que perdeu mais uma vez um título, perdeu mais uma vez para o Palmeiras na tarde desta quarta-feira, foi no feminino, na final do Campeonato Paulista Feminino, 2-1 para o Palmeiras, o Santos que tinha que reverter 1-0 contrário da semana passada, precisava ganhar pelo menos de um gol de diferença para levar a partida hoje para os pênaltis, mas não conseguiu, o Palmeiras mereceu o título, e a gente é triste, como sempre, porque afinal de contas, aparentemente, o Santos jamais vai ganhar do Palmeiras novamente, enquanto a maldição do Thiago Ribeiro estiver viva. Como é que a gente acaba com essa maldição? Eu não faço a menor ideia. Inclusive, existe um vídeo para membros aqui no canal, mais de ano, que segue atualizado, em que eu questiono como acabar com essa maldição. Não sei, não faço a menor ideia, adoraria saber. Mais uma vez o Santos perde para o Palmeiras, ou seja, esse ano perdeu final do Paulista Feminino, final da Copinha. O Sub-13 semana passada perdeu nos pênaltis, coitados. Estavam invictos e caíram nos pênaltis. Teve gente famosa aí falando que o craque do time tinha que bater e criticando em rede social. Eu fiquei, gente, o menino tem 13 anos. 13 anos. Haja coragem de criticar um menino de 13 anos. Perderam nos pênaltis, ou seja, zero culpados. É uma geração bem legal. Terminou o Paulista invicta. No ataque, é uma geração que tem vários meninos extremamente habilidosos. É só a maldição explica essa derrota. Perdeu outro dia uma Paulista Cup, ganhou até uma outra Paulista Cup, se não me engano, perdeu nos pênaltis do Sub-15, ganhou nos pênaltis do Sub-17, enfim. Muitas derrotas, a maldição não acaba nunca, a gente espera que ano que vem isso mude, porque, meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Mas enfim, as sereias perderam hoje, não eram favoritas, né? A gente tem que entender isso também. O Palmeiras é atual campeão da Libertadores feminina, por exemplo. Os dois times mais fortes do país são Palmeiras e Corinthians. O Corinthians, eu não tenho nem certeza. O Corinthians não passou de fase no Paulista, que passam quatro. Mas algo me diz que em algum momento o time titular não estava jogando. Pouparam para focar no Brasileiro, pouparam para focar na Libertadores, que acabaram perdendo também. Eu não sei, eu sei que o Corinthians não passou. Sobrou uma vaga, Santos e Ferroviária pegaram essa vaga, essas vagas, né, ao lado de Palmeiras e São Paulo, e o Santos acabou pintando na final depois de ganhar do São Paulo. Eu já achei a vitória contra o São Paulo uma zebra, entre aspas, porque na primeira fase, o jogo que eu estava na Vila, o Santos tomou de 5-0. Coisas mudam, era no começo do trabalho do Cleiton, agora já tem um tempinho e tal. Mas passou pelo São Paulo, você se anima e perde pro Palmeiras. Mas a realidade é que o Palmeiras é mais time, porque tem mais estrutura no clube, porque tem jogadores melhores, porque tem técnico melhor, querendo ou não, melhor que o Cleiton, melhor que a anterior do Santos. O Santos era zebra na final, e honestamente não era para chegar à final em situações normais. O Corinthians e o Palmeiras são os dois melhores times do país, e o Corinthians andou pro Paulista e não passou de fase. Então assim, não era pro Santos estar aí. E chegar aí, às vezes até esconde de quem acompanha muito, espero que não esconda, não deixe esconder, o fato de que o ano do Santos foi ruim, né? No Brasileiro, que é o que importa, além do Paulista, né? São as duas coisas que importam que o Santos joga, o Santos não passou de fase, lá passam 8 times, e o Santos foi eliminado. Então assim, tem muita coisa errada aí, que vem lá de cima, vem da falta de investimento que, segundo o orçamento, vai ser maior ano que vem e tudo mais, mas tem também jogadoras em campo, técnico em campo, errando. Hoje foi um festival de erros, né? A gente viu, como já tinha sido semana passada, o gol da Sochor, que é no último lance do jogo, nos acréscimos do segundo tempo, é uma falha bem feia da zaga do Santos. Contra o São Paulo, esse jogo que eu tava na Vila, eu assisti outros na TV, esse eu tava na Vila, foi um horror a defesa, assim, foi uma partida tenebrosa, e chegou na decisão e falhou de novo. E falhou por um motivo muito bizarro. O Santos jogou com a Gi Oliveira na zaga hoje pelo lado esquerdo. Se você assistiu a partida, e muita gente assistiu mais do que o normal hoje porque passou na Globo, além de outros 38 mil canais, todo mundo no YouTube estava passando, Sport TV passou também, mas enfim, passa na Globo, a gente sabe que mais gente vê. Você deve ter estranhado que a Gi joga com a 9. Porque ela não é zagueira. O Santos foi para uma final de Paulista com uma lateral barra meia durante a carreira, improvisada de zagueira do lado esquerdo, em que a lateral esquerda, que é a Bia Menezes, não é exatamente defensiva e originalmente também não é lateral. Ou seja, os dois gols saíram pelo lado direito de ataque do Palmeiras, lado esquerdo da defesa do Santos, em que a lateral é improvisada e atrás dela tem uma zagueira que não é zagueira, ou seja, estava improvisada também. Isso é técnico. Quem coloca em campo é o técnico.
Nos 2 gols, a Gil Oliveira falhou, mas assim, a falha constrangedora, falha de não alcançar a bola, de tentar cabecear pra frente, a bola ir pra trás, a Bia Zanerato fazer o gol nas costas. No segundo gol, esqueci, a menina do Palmeiras fez o gol, mas a Gil tenta cortar, fura, a bola vai pra trás. Daquela... Se estivesse jogando taco na rua, tinha perdido o taco. Deu pra trás, a jogadora do Palmeiras saiu livre pra fazer o gol. Enfim, erros do técnico. Aí eu perguntei lá no grupo dos membros, tem sempre o pessoal que acompanha mais, como o Arthur, o Pedro, por exemplo, obrigado aos meninos, se eu não estava esquecendo de alguma coisa, para não me deixassem que eu esquecesse de algo nesse vídeo. Por mais que eu acompanhe e assista, aqui eu sempre prefiro deixar para a Anitta fazer os vídeos, e alguns resultados negativos a gente evita falar, como esse 5-0, porque, imagina, eu não gravo nenhum, mas eu vou na Vila, toma de 5, eu vou gravar um vídeo, parece oportunista, então eu prefiro evitar. Aí eu perguntei, mas falem outros erros aí que eu possa estar deixando passar e esquecer. Um muito óbvio você não vê menina da base jogando, né? A base é fraca, ou as meninas não estão prontas, ou é simplesmente uma opção do técnico. Não sei. Eu tô realmente exausto de entra ano, sai ano, ver as mesmas jogadoras em algumas posições que não levam o Santos a lugar nenhum, cara. De novo, legal, o Santos foi pra final do Paulista, mas o Santos sequer passou de fase no Brasileiro e eu vejo as mesmas jogadoras tendo os contratos renovados. Isso vai da goleira a centroavante. É assim, acho que o Santos tem uma coisa no futebol feminino que eu vejo no masculino e tento combater. E no feminino meio que não dá, mas vou tentar agora me posicionar. Respeita muito a história de algumas jogadoras, o carinho da torcida por algumas jogadoras, e ignora o que estão fazendo em campo. Teve jogadora em campo que, legal, super história, mas vou usar uma de exemplo, a Kathleen. A Kathleen fez inclusive o gol. A Kathleen não consegue mais ser titular, a Kathleen tem sérias dificuldades no jogo. Por que o Santos insiste nas mesmas jogadoras? Eu nem tô falando pra tirar a Kathleen, não é isso, eu lembrei de uma. O Santos tem sérias dificuldades. A Eriquinha, por quê? Tava lá, acabou entrando só no finalzinho. Por que são as mesmas de sempre, mostrando as mesmas dificuldades e o Santos insiste nessas jogadoras? Não sei, é algo a se discutir, né? Enfim. Também falaram pra mim, algo que a gente reparou durante a temporada e o Pedro não me deixou esquecer. Por que a Stabile lateral é banco, sendo que tem uma lateral, por exemplo, improvisada? A Stabile é tão ruim assim, a gente contratou uma argentina, o futebol argentino, o feminino é bem fraco, mas ela não tem espaço nesse time, por que ela é tão banco? O Pedro garante que ela merecia ser titular, então também só no finalzinho. Quando a Taizinha, que jogou hoje lesionada, jogou no sacrifício, sai ou tá longe, assim, não tem uma peça que substitua. Ela precisou, inclusive, hoje para o sacrifício, porque você olha para o banco que é muito fraco e não tem uma jogadora que possa ser a armação, cumprir a função de armar jogadas, que possa ser essa armadora. Por quê? Tal como no masculino, né? Não tem um meia naquele time. No feminino não tem uma meia além dela. Pelo menos tem ela, né? Mas ela acabou de passar 1 ano e pouco fora lesionada. Não teve uma substituta para manter no elenco, para ter uma peça de confiança. Eu acho uma falta de planejamento que se reflete em campo. Eu sou defensor de que no futebol você não tem que ter carinho por ninguém, se você é dirigente. O torcedor pode. O dirigente tem que olhar e falar, gente, obrigado pela história de 48 anos jogando muita bola, mas tchau, já deu. Não tô falando da Cris, não. Acho que a Cris, pro nível futebol paulista, brasileiro, rende ainda, tá? Não é dela não que eu tô falando. Mas acho que tem muita gente com história, com pouco futebol no momento. A base não sobe e tem peças que fizeram um ano muito meia boca aí sendo renovadas, ou... como a Anitta estava reclamando no Twitter, por exemplo, gente que sequer vai ficar para o ano que vem sendo lançada, como a Gadu, no final do jogo. Essa altura do campeonato, 21 de dezembro, você já sabe que não vai ficar? Cara, não bota em campo não. Não bota em campo não. Bota alguém que vai ficar, que tem vontade de mostrar o trabalho. Não ia dar em nada, acho que você ia perder do mesmo jeito, mas tem algumas atitudes que a gente precisa discutir. Enfim, discutir e não apontar dedos. Discutir, perguntar, cobrar e tentar entender por que esses erros foram cometidos hoje. Mas perdeu de novo, né? Não aguento mais, tchau.